Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Ei, Fábio, boa noite. Boa noite, tudo jóia. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos aí para mais um Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente pode aproveitar isso aqui como um Evangelho do lar, né? Sim, Para quem não sabe, né, o Espírita sempre tem uma, uma prática, né, que a gente chama de Evangelho do lar. Serve para purificar o ambiente, serve para preparar a nossa semana. Então a gente aproveita para fazer esse evangelho como se fosse um evangelho do lar, né? Mas funciona mais ou menos dessa mesma forma, né? Vamos sim, lá iniciar com o nosso gotas de paz. sim, vamos. Vamos lá, mensagem 76. Verdade e evolução. Se observarmos as pessoas, poderemos notar que boa parte delas não aceita a verdade, pois esta age contra seus interesses. Há muitas pessoas que preferem fingir e viver num mundo de fantasias e ilusões. Recusam-se a aceitar a verdade, especialmente quando a verdade se mostra como realmente são, e contraria os seus interesses escusos. Porém, à medida que uma pessoa evolui, passa a não aceitar mais a vida de enganos e mentiras. Aquele que pauta sua vida no amor, na bondade, na honestidade, na lealdade, não tem o que temer, tampouco o que esconder dos outros. Assim vive uma vida plena e verdadeira, com a consciência tranquila e em paz. Assim, aceitemo-nos como verdadeiramente somos, com nossas dificuldades e limitações, procurando nos melhorar na medida do possível, pois estamos aqui para o aprendizado, crescimento e evolução. Somente com a verdade construiremos nossa felicidade para a eternidade. Bom, essa aqui acho que passagem do Evangelho que reflete bem isso aqui, que foi muito usado na política há tempos atrás, né? Acho que João 18, 40, não sei o que lá, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas a verdade, né, pode ser muito subjetiva, né? A princípio, se você não tiver um estudo, se você não procurar saber, se você for pela mente de qualquer um que esteja pregando, né? Então, para a gente conhecer a Hum, verdade, primeiramente a gente tem que usar o bom senso, né? Usar o que a gente já aprendeu de certo e errado na vida e ver que se realmente aquilo condiz com o que a gente aprendeu. E segundo, a gente tem que ir atrás da informação, né? Da verdadeira informação, né? Porque hoje a gente vê, principalmente no nosso meio religioso, né? Muitas pessoas, né? Enganando e muitas vezes até se auto-enganando para levar vantagem, né, no mundo material aqui, de algo que não tem nada a ver com o que Cristo falou, né? Cristo nunca falou em teoria da prosperidade, Cristo nunca falou em arrecadar tesouros aqui na terra, Cristo nunca falou em aproveitar a vida aqui na terra da melhor forma possível, e muito pelo contrário. Então eu acho que vai por aí o que diz aqui, né? A gente tem que saber a verdade para conseguir a nossa evolução espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né, Oswaldo? é interessante que você falou, né? Primeiro que quem engana, né? Na verdade, ele tá enganado, né? Ele tá enganando aos outros, mas está se enganando. Eu acredito, né, que é uma pessoa que tenha consciência mesmo, conhecimento da verdade, ela não enganaria ninguém, né? Jesus, ele tenta a todo momento a cobrar das pessoas, né? Assim, nem tipo assim, o que ele estava falando, ele ele falava, mas ele não diria que ele era o melhor, né? Que ele estava falando aquilo porque era melhor. Ele falava, mas falava: conheça a verdade. Não se deixe levar por mim, por quem quer que seja, por aparência, por isso, por aquilo. O que que ele está dizendo para nós? E é o que o Espiritismo sempre fala: estude, aprenda, vá buscar você mesmo, né? Tem algumas pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem os ensinamentos, não sabem, na verdade, o que Jesus falou, ou por que que ele falou, né? A gente estuda aqui toda segunda-feira, e esse livro que nós estudamos, que você falou, né, do Evangelho no Lar, para a gente estudar dentro de casa, para a gente, junto dos familiares, para a gente fortalecer o ambiente lar, né? As pessoas falam, ah, você
tem uma casa, você tem ali uma construção, mas o lar é a convivência, o lar é o que acontece ali dentro, né? Então, essa ideia de trazer esse ensinamento para dentro do lar. Na verdade, aqui a gente está com o evangelho na mão, mas com o evangelho que traz a verdade, né? Que traz aquilo que Jesus falou e debate o porquê que ele falou dessa forma. Então Jesus falava assim: conheça a verdade, porque é muito fácil eu ir numa religião sem conhecimento algum e aceitar o que se fala lá, porque é bonito, porque quem falou é o pastor, né? É a maior entidade lá dentro daquele local, e eu tenho que acreditar dele. Não, apesar de muitas pessoas falarem, de muitas pessoas falarem em nome do Evangelho, não significa, e é o que a gente tem falado sempre, não significa que ela saiba tudo. E o que a gente tem falado também? O que Jesus fez, ou por que Jesus ficou conhecido? Ele ficou conhecido porque ele não falava só, ele exemplificava. Então nós vamos pegar, por exemplo, a vida de Jesus contada, não foram pelos historiadores da época, ela não foi contada pelas pessoas de conhecimento, ela foi contada por pessoas que conviveram com ele. Por isso ainda há muita polêmica. Tinha alguns deles que não sabiam escrever. Por isso aparece um outro evangelista, né? Quando a gente fala em Lucas e Marcos não conviveram com Jesus. Eles não estiveram com Jesus. Eles conheceram os apóstolos que viveram com Jesus, que relataram a eles, e eles, por saberem escrever, escreveram. Mas o relato veio das pessoas que conviveram com Jesus. Então, o que se relata ali foi da convivência dia a dia. Então, essas pessoas tinham por Jesus um conhecimento dele. Não foi uma pessoa que ia uma vez por semana num local, falava lá 10, 15 minutos, você voltava para casa. Nossa, sabe o que a pessoa falou lá hoje? Isso, isso e isso. Não, era uma convivência diária de dormirem, né? Ali próximos, no relento, de andarem o dia inteiro, de irem de comunidade em comunidade. E quem que não se conhece quando tem essa convivência um do lado do outro durante muito tempo? Você sabe o que a pessoa faz, você sabe o que a pessoa falou. Então, quando ele falava assim, em verdade vos digo, ele tinha um conhecimento. Mas ele pedia para que cada um fosse atrás da verdade. Né? E às vezes a gente não vai, a gente fica debatendo coisas porque está escrito, porque alguém falou, e você não sabe nem se falou. Às vezes as pessoas citam, né, alguma coisa e falam assim, mas ele não sabe se quem foi que falou, por que falou. Né? Então, quando a gente faz esse estudo aqui, qual é a nossa ideia? A gente pega um trecho da passagem de Jesus que vai nos trazer um ensinamento, mas ali a gente vai tentar explicar por que ele disse, aonde ele disse, com qual intuito ele disse. Porque Jesus ele fala coisas em diversos momentos. E às vezes, como você falou aí, né, na política usaram há um tempo atrás essa coisa da verdade, de uma passagem, né, de Jesus ali dita por um dos evangelistas, e ficou aquilo como certo, né? Só que ninguém conhece a passagem, quem foi que falou e por que falou. Quando Jesus nos convida a ir em busca da verdade, ele fala assim, é da verdade que nós não conhecemos ainda. Por isso, diz aqui, verdade e evolução. Você só conhece a verdade quando você evolui, quando você aprende. E você só aprende, não é porque alguém falou. A gente já tá, né? Vira e mexe, o pessoal explica aí, coloca no Facebook, tem videozinho no Facebook, nas escolas, em palestras de motivação, de ensinamento dos professores, eles sempre colocam um vídeo. E é o filho fazendo o que o pai faz. Eu até dei risada hoje. Eu assisti um videozinho no Facebook, o pai está assistindo um jogo com o filho, eu acho que ele não tem nenhum ano, ele está sentadinho, está de fralda ainda, e ele está assistindo um jogo e vai o time lá e faz gol, o menino grita, comemora, põe os braços para cima, o pai põe a mão na testa, né, como se o time dele tivesse
tomado o gol e deita para trás. Aí o menino olha para ele e faz a mesma coisa, percebe que não é o time. Ou seja, ele não está fazendo, não sabe o que está acontecendo, né? Ele está imitando ou tentando fazer o que o pai faz. E muitas das vezes nós vamos perceber que é isso, né? As pessoas fazem o que os pais fazem. Então, o ensinamento ele não vem pelo ensinamento, pelas palavras ditas, né? Ele vem por exemplos, pelos exemplos que os pais dão aos filhos. E nós somos assim. Quando nós estamos aqui, né? Você falou desse evangelho que a gente faz. Qual a ideia desse evangelho? É trazer um ensinamento, algo que faça a gente pensar, mas assim, que seja o correto. Né? Você mesmo falou com relação a algumas pessoas que elas estavam usando o evangelho, as igrejas evangélicas, por exemplo, e eu sou contra isso, assim, vou dizer aqui abertamente, eu sou contra a arma. Assim, eu não gosto, meu pai sempre falou, não tenha arma não presta, arma só traz coisas erradas, traz morte. Ele falou, nunca traga uma arma, porque se um dia você trouxer uma arma, você vai ser obrigado a usar em algum momento. E a gente fala assim, tirar a vida de uma pessoa, seja quem ela seja. Né? Tem pessoas que falam, não, um bandido tem que ser isso. Eu falo assim, eu não entro nessa discussão, mas ele fala assim, eu não vou usar. Agora, você imagina dentro de uma religião, as pessoas ensinando a usar arma, ensinando coisas erradas, e as pessoas fazendo isso. E as pessoas, você vai ver, as pessoas, elas nem sabem do que elas estão falando, ou por que elas estão falando. Ela não tem controle, às vezes, sobre a própria vida dela. Aí chega alguém que ela admira muito e fala, faça isso, ela faz. Né? Então, por isso que a gente fala assim, o que a gente tem que ensinar? Sempre o certo. O certo vai ser sempre o certo, independente das pessoas entenderem ou não, ou de algumas pessoas falarem ou não. Então, sim, a verdade chega para nós com evolução, mas o ensinamento de Jesus sempre foi não fazer errado, não fazer mal, não prejudicar as pessoas. Se aquilo prejudica alguém, não faça. Né? Faça alguma coisa que você faria para você. Algo que você faria para os seus, para as pessoas que mais você ama. Se isso você fizer, você pode passar para os outros. Mas se alguma coisa falar isso não é bom, faz mal, e você entender que não é bom, você não passa para ninguém. Esse é o ensinamento de Jesus. Fazei aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Isso que você está ensinando, você gostaria que fosse feito a você? Se não é, se você responder não, não faça. Não ensine. Então, esse é o ensinamento de Jesus. Então, quando você fala de verdade, né? Aqui eu acho bacana isso, né? Melhorar, evoluir, crescer, ter consciência tranquila. Eu aprendi isso desde pequeno, né? Você colocar a cabeça no travesseiro e falar: nossa, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, eu voltei para casa exausto de um dia de trabalho porque eu trabalhei, porque eu quis fazer o melhor, eu busquei o melhor, eu não tenho nada que me preocupar. Quando eu tiver isso, né, consciência tranquila, que eu não fiz mal para ninguém, que eu não prejudiquei ninguém, que o meu intuito da minha boca sempre saiu palavra de motivação, de auxílio, né, de querer o bem, eu posso deitar a cabeça no meu travesseiro, como diz, e dormir tranquilo. Isso, na verdade, é evangelho. Isso é o que deveria se ensinar. Não deveria se entrar em certo tipo de discussão que não vai acrescentar, mas sim numa busca diária de melhoria, de ser melhor. Né? Uma das palavras que tem no Espiritismo é todo dia você entender que você fez o seu melhor, que hoje você foi melhor que ontem e que amanhã você vai ser melhor que hoje. Vai conseguir fazer todos os dias? Não, por quê? Né? A gente já vai falar aqui. Porque a gente já vem ao longo do tempo fazendo errado. Talvez agora nós estejamos aprendendo a fazer o certo. Então, para eu fazer o certo, eu vou ter que fazer a partir de hoje, até o momento que eu consiga fazer isso, sem pensar que estou fazendo. Então, o que a gente faz? A gente faz coisas achando que é certo. E aí você vai ver, não é certo, é errado. Você está fazendo mal a alguém, né? Tipo de piada, tipo de brincadeira que você faz, né?
A gente sabe hoje, né? Eu falo assim, eu aprendi piadas, eu adoro contar piada, fazer brincadeira. Mas eu falo assim, tem umas hoje que não cabem mais. Então eu falo assim, para os humoristas, para as pessoas que vivem de humor, elas estão tendo, não sei como é que vai acontecer, mas vai chegar no momento que ela não vai poder brincar com nada. Por quê? Porque a gente brinca com cor da pele, a gente brinca com deficiência, a gente brinca com a inocência das pessoas. E aí as pessoas se divertem falando mal do outro, de um defeito do outro, da cor da pele do outro, e todo mundo dá risada. Hoje não dá mais para dar risada disso. O mundo mudou. E a gente vai ter que se adequar a isso. Então a gente percebe que coisas que nós fazíamos até então não cabem mais no nosso mundo. E vai ter que evoluir. Essa é a evolução de todos aprendendo a fazer o certo, de ninguém ser prejudicado, de ninguém pisar em ninguém, de ninguém prejudicar ninguém. Né? Essa é a verdade. Se você pegar a verdade de Jesus, Jesus ensinava isso. Amar o outro do jeito que ele é, amar o outro do jeito que ele está, ajudar ele, né? No que ele precisar, estar à disposição. Então a gente fala assim, a gente percebe que a gente vai à igreja, a gente aprende um monte de coisa, menos o certo. Por isso que ele diz aqui, né? A pessoa não aceita a verdade. Quando alguém vem e mostra como você é de verdade, você não aceita, você briga. E aí você vai perceber o que está ali? Ali está uma pessoa que está sendo mostrada que você não concorda, por isso você não aceita. A gente tem um medo muito grande que as pessoas mostrem pra gente o que a gente faz. E aí a gente fala, não, eu não sou assim, eu não faço isso. E a gente deveria perguntar, será? Eu tenho consciência clara de que eu sou essa pessoa? Porque a gente tem na mente que a gente é a melhor pessoa do mundo. E a gente vai ver que não é. Por melhor que a gente seja, a gente vai perceber que tem um monte, uma quantidade grande de defeitos. E que quando é mostrado, ou quando alguém tenta mostrar, ou numa discussão alguém fala você é isso, você é aquilo, nossa, os nervos se exaltam. A gente já falou isso, né? A gente deveria voltar para casa e falar, será que eu sou mesmo? Então, se sou, está na hora de eu mudar. Se aquilo me incomodou, tem alguma coisa errada aí. E a gente percebe isso, às vezes, quando os ânimos estão mais exaltados, alguém fala alguma coisa para o outro. E aí o negócio desanda um pouco. E depois você fica magoado, a pessoa falou isso. Por quê? Porque a gente quer sempre estar, né, com uma brincadeira que as pessoas falam, pagando de certinho. E a gente não é tão certinho assim. A gente está buscando, eu vou falar por mim, né? Eu estou buscando ser o melhor. Sou o melhor? Não sou. Tenho defeitos? Tenho, quantidade grande, mas eu busco ter mais coisas boas e coisas do que coisas ruins. Esse é o meu caminho. Estou fazendo? Ainda não, tudo não, mas eu já tenho na minha mente o que eu posso e o que eu não posso. O que eu devo, o que eu não devo. Tenho muito claro na minha mente o que é certo e o que é errado. E isso, para mim, não pode ser só dentro da igreja. Ele tem que ser dentro da igreja, ele tem que ser dentro de casa, ele tem que ser na rua, ele tem que ser no trabalho, ele tem que ser com todas as pessoas. Não pode ser uma coisa certa dentro da igreja, e depois que sai da igreja pode ser de qualquer jeito. Muitas pessoas fazem assim. Dentro da igreja, meu irmãozinho, e beija no rosto, e reza, sai na rua, volta a ser o que era. E aí, quando, né, a gente sabe disso, né, quando alguém é pego fazendo algo de muito ruim, as pessoas falam, mas não é aquela pessoa que vai na igreja? É o que mais a gente vê isso. Quando a gente se depara com alguém fazendo alguma coisa, você fala, mas espera aí, não é aquela pessoa? Há um ano e pouco a gente passou por isso no trabalho, uns 2 anos mais ou menos. A gente teve um problema e a gente percebeu que esse problema veio de uma pessoa que todo mundo tinha por ela como sendo a melhor pessoa do mundo. Num cargo, né, dos melhores, e fez coisas erradas para nós, em cima de funcionários. E aí todo mundo falou, mas a pessoa não é tal assim, não segue isso. E aí a gente percebe que o seguir uma religião não quer dizer nada.
né? Por isso que ele fala assim, a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer as coisas. Por quê? Porque os olhos estão sobre a gente. Né? Nós, principalmente, fala assim, não, ele não é espírita, ele não faz live lá, não é ele que fala lá toda noite, lá não sei onde, faz isso e faz aquilo. Fazendo isso, as pessoas vão ter essa postura nossa, né? É, Então, verdade é ser verdade sempre dentro da igreja e fora da igreja, no dia a dia. Não pode ser só na igreja, não pode ser na hora da palavra, nisso ou aquilo. Tem que ser todos os dias, todos os momentos. Essa é a verdade. eu, a religião, qualquer religião, né? É linda, né? Que estraga são os religiosos. Então, a gente pode falar isso do espiritismo, do evangélico, do bandista, qualquer uma, né? O pessoal que estraga, né, a religião. E esse negócio de a pessoa fazer a sua própria verdade, ela faz realmente, né? A gente vive, cansa de falar aqui, né, que Deus, dizem que Deus fez o homem à sua semelhança, mas na verdade a gente tenta fazer de Deus a nossa semelhança. A gente tenta justificar o justificável, né? Jesus falou alguma coisa, tenta reverter aquilo com uma passagem do Velho Testamento, negando, sendo cristão, negando o próprio Cristo. Então, você vê que as pessoas ainda têm muita dificuldade, né? Tem muita dificuldade em aceitar a verdade. Então, é muito mais fácil você modificar a verdade do que realmente se mudar, né? Mudar seu entendimento e passar a aceitar que aquilo realmente é o certo, né? O certo é certo e o errado é errado. As pessoas, a Bíblia é um livro não, são vários livros e tem tantas passagens por tantos tempos que existiu, né? Desde de Abraão até o advento de Cristo, e a gente vê que você consegue tirar dali qualquer coisa, qualquer situação que você queira contornar e embutir na cabeça de uma pessoa. Mas aí a pessoa fala que é cristão e não segue o que Cristo disse, né? Por isso que a gente vê hoje as igrejas que mais estão no topo aí dos seguidores, né? Se você assistir um culto, que às vezes eu assisto o culto na televisão, uma parte, o que menos se fala é de Cristo, né? Eles vão falar lá de Davi, vão falar de Isaías, vão falar dos antigos profetas do Velho Testamento, mas de Cristo, que realmente veio dar todo o entendimento que se baseia da Igreja Católica, o protestantismo, o espiritismo, ninguém fala mais, né? Por quê? Porque eles querem tirar a verdade, né? E Cristo fala totalmente o contrário do que eles falam. Cristo é totalmente. Devia ser outra religião até. Eles não deviam se chamar mais cristãos, essas pessoas que seguem fielmente o Velho Testamento, né? É isso, na verdade é muito difícil, né? A gente sabe disso, né? Seguir o Cristo, né? É muito difícil. Agora, fala assim, é o único caminho, né? É o exemplo que a gente tem de melhor pessoa que existiu no planeta Terra, que viveu no planeta Terra, né? Dito por todas as religiões, pela nossa também, né? Para nós falamos, né? O espírito mais evoluído que viveu na Terra foi Jesus. E foi ele que foi, né, convidado por Deus a vir à Terra, o planeta onde os seres ainda estão sem conhecimento algum, com pouco conhecimento, para nos ensinar alguma coisa. O ensinamento de Jesus é para a melhoria do ser humano. Por quê? Porque o ser humano é defeituoso. Na passagem, na época que nós estamos, na evolução que nós estamos, nós não sabemos nada. Nós temos tecnologia avançada, mas nós não temos conhecimento sobre certo e errado. Então, a ideia de Jesus é o que é certo e o que é errado. O que você está fazendo errado, você tem que fazer o certo. Você tem que aprender a fazer o certo. E fazer o certo hoje, principalmente, não é tão simples, né? A gente sabe disso. Você participou e eu tive uma pessoa, né? Ele falava assim: é difícil às vezes você tentar fazer o certo no meio de 10, mais de 10 pessoas que fazem o errado. Você fica sozinho, você fica solitário, você. Mas eu falava para ele: não, você vai continuar fazendo. Aceitem os outros ou não.
A gente não pode mudar porque os outros são diferentes. Nós temos que ser o que nós queremos ser. Se os outros vão mudar, concordar, a gente sabe que vai ser difícil. Agora, para você ter ao seu lado pessoas que não concordam com você, por que você vai continuar? Você continua a sua vida, mas você não precisa ter essas pessoas do seu lado. Né? Vai buscar aquelas. E aí a gente fala, né? Jesus foi sozinho. Se a gente for analisar, Jesus era sozinho contra o mundo. Só que as pessoas aceitaram Jesus, né, da forma que algumas religiões usam, elas aceitaram o nome dele. Mas os ensinamentos dele até hoje ninguém fez. Ninguém usou. Né? E por isso que você fala aí, né? Você acabou de falar. Eles vão tentar deturpar os ensinamentos de Jesus e encaixar a vida errada que se tem naquilo que Jesus falou. E isso é difícil, né? Porque Jesus não falou isso, você mesmo contou aí. Jesus não ensinou nada de errado. Nada de errado. Então qualquer coisa de errado que apareça não é dele. Agora não dá para encaixar uma vida errada na vida de Jesus. Não dá para encaixar uma vida errada dentro da religião. É o que as pessoas fazem. As pessoas querem ir na religião continuar fazendo o que faziam. E não cabe isso. E sempre se tem uma desculpa, sempre busca. Né? Você acabou de falar. As pessoas folheiam a Bíblia, acham uma passagem, uma palavra que fala que diz que pode fazer isso. Né? As pessoas falam assim, eu não tomo bebida alcoólica. Né? Assim, cada um faz o que quer da sua vida, eu não tomo. Mas as pessoas tentam buscar na Bíblia uma forma que diga, não, Jesus bebia. Não, porque na época de Jesus tinha. Não, porque então eu bebo porque Jesus bebia. Então beba, beleza, mas faça tudo o que ele fazia. É. Porque eu só pego a bebida, o resto eu não quero fazer. Jesus bebia, mas falava e ensinava isso e isso. Então faça isso também. Não, a gente pega aquilo que se adequa à vida da gente, né? Eu bebo porque Jesus bebia. Então, mas faça a coisa certa que Jesus faz, né? É diferente. Então, a gente percebe isso, né? Que as pessoas vão tentar, por um defeito que ela tem, arrumar alguma coisa na Bíblia, ou o que quer que seja, para falar, não, aqui eu quero, né, vou usar isso. E não, né? Hoje em Faça o dia a gente certo. chega ao ponto de, em discussão, né? Às vezes você vê ateus explicando Cristo para os próprios cristãos, né? Ah, você pensa desse jeito, você pegou, você falou de ar sobre arma de fogo. Ah, você é cristão e é a favor de arma de fogo? Você sabe, o ateu fala, você sabe o que Cristo falou? Amar o próximo, tal, e começa a defender e o ateu está À frente. muito mais elucidado do que o próprio cristão sobre Cristo. Chegamos a esse cúmulo, né? É desse Estamos jeito. ensinando o Padre Nosso ao vigário, né? Como se diz o ditado, né? Mas a turma ainda vai mudar Jesus ainda, vai Vai. querer. Ainda vão achar um evangelho escondido por aí que Isso. Jesus andava armado e Mas nós vamos continuar. vamos contar com os quatro aqui. Vamos lá, Sim, Denis, as preces. vamos sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem, para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus,
e a Jesus. Graças a Que Deus. assim seja. Então vamos lá, Oswaldo, para nossa dúvida dos nossos seguidores aqui. Sim. A gente fala muito em, né, reforma íntima, em mudança de pensamento, né? Mas a gente percebe que alguns hábitos nossos, né, não são saudáveis, né? Não só os hábitos físicos, né, de saúde e tal, também, né? Mas agora os hábitos do dia a dia que a gente pode ter na nossa vida para mudar a nossa, para facilitar a nossa evolução espiritual, né? Quais seriam essas mudanças de hábitos? Se a gente tem que mudar mesmo os nossos hábitos ou não? O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Na verdade, você acabou de falar, né? Reforma íntima, mudança. A gente acabou de falar, de fazer aí o Gotas de Paz e a gente percebeu, né? A gente falou ali de hábitos, a gente sabe que hábitos são coisas que nós, né? Comportamentos que nós repetimos ao longo do tempo e que se tornou o que nós somos. Nós somos feitos de hábitos. Tudo que nós fazemos é relacionado àquilo que nós repetimos ao longo da nossa vida. Né? A gente sabe disso, a gente aprendeu a andar porque a gente repetiu, repetiu, repetiu até que aprendeu. Eu não sei se todo mundo, mas a maioria que andou de bicicleta sabe o quanto é difícil aprender a andar de bicicleta, se equilibrar ali. E aprendeu, muita gente, a pessoa aprendeu e não esquece mais. Você trabalha aí com autoescola e a gente sabe, né? Primeiro, quando a pessoa vai aprender a pilotar ou a dirigir, principalmente para quem não tem carro em casa e nunca teve contato, o quanto é difícil. E aí você vê hoje as pessoas dirigirem, né? O que é errado, mas fazem falando ao celular, né? Preocupado às vezes com outras coisas e a gente chega em casa, graças a Deus, são e salvo, né? Porque aprendemos a repetir aquilo e a gente faz sem que perceba que está fazendo. A gente vai para o trabalho, volta para o trabalho, né? Muitas pessoas que vão com o carro vão e voltam e nem percebem que caminho às vezes fizeram, nem se lembram, né? Muitas pessoas vão trabalhar e às vezes não lembram onde que estacionou o carro, de tanto que a cabeça está, na verdade, em outro lugar. A gente fala, e o que é isso? Isso é um hábito. Habituou a fazer aquilo. E qual a ideia do hábito? É você aprender a fazer, aí você faz isso, né, no modo que eles falam subconsciente, enquanto o seu consciente fica para você fazer as outras coisas. Para poupar o cérebro, para poupar a mente, né, de esforços. A gente percebe que quando chega um problema na nossa vida, o estrago que ele faz. Por quê? Porque você percebe que você vai ter que mudar alguma coisa. Que você passa a pensar nele e esquece às vezes de algumas coisas. Então a gente percebe que nós fizemos o que? O que nós somos? Nós somos hábitos. E quando a gente fala em hábito, né, a gente fala assim, a gente tem hábitos bons e hábitos ruins. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, antes de mais nada, entender quais são os hábitos que são bons e quais são os hábitos que são maus. E naqueles que são maus, eu vou ter que perceber que ele faz mal. Né? Então a gente percebe assim, por exemplo, fumar faz bem, a gente sabe que não. É um hábito, que a gente vai chamar de vício. Faz bem, a gente sabe que não faz. Mas a gente habituou tanto e habituou o próprio organismo que não consegue tirar ele. Então ele falou assim, eu vou ter que arrumar um jeito de fazer isso. Eu vou ter que modificar hábitos. Por que me leva a fumar? O que me fez levar a fumar? Deveria a gente tentar descobrir por quê. A maioria das pessoas falam que o cigarro acalma. Então, a gente percebe que vários vícios na nossa vida a gente faz para distrair, porque a gente está nervoso, porque a gente está preocupado, agitado, e aquilo ali acaba distraindo, né? Não me permitindo ficar nervoso. Então, né, algumas pessoas, muitas pessoas, por que você bebe, né? Sai, relaxa, você senta lá, esquece, dá uma amortizada ali no corpo, eu esqueço um pouco da vida. Agora, tem alguns que fazem a mais.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar o hábito, eu tenho que substituir alguma coisa que eu faço por uma outra coisa que me faça bem. Né? Então, só que precisa, e o que a gente vai sempre fazer, como rotinas hoje, a gente fala assim, a gente não faz exercícios, né? Para eu fazer exercícios, e é uma outra coisa que a gente deveria se habituar, né? Eu vou ter que modificar a minha rotina. Acordar uma hora mais cedo, tirar alguma coisa da noite que eu faço, ou de coisas que eu não faço, de tempo que eu não tô, que estou sem fazer nada, e colocar uma outra rotina nesse local. O meu corpo está acostumado a não fazer nada. Para eu fazer alguma coisa, eu vou ter que mudar muita coisa, vou ter que modificar os tempos, né, horário que eu faço, e o próprio que o corpo está acostumado a não fazer nada. E aí? Aí eu preciso habituar, fazer de uma quantidade grande até que eu consiga fazer sem perceber ou fazer com que o corpo goste daquilo. Aí eu substituo algo que eu não estava fazendo por essa coisa de agora. É fácil? Não, não é. Vai ter que se criar uma rotina, né? E aí eu vou ter que estar me cobrando toda hora, colocar ali uma parede que eu preciso fazer isso, buscar informações, estar a todo momento me cobrando para aquilo entrar na minha rotina, para que ele venha a substituir alguma outra coisa. Então a gente fala hábito, por exemplo, para um cigarro, para uma bebida ou e também pro exercício. E a gente fala assim, o que eu preciso? Para aprender a fazer exercício, primeiro eu preciso repetir. E alguém está me mostrando ali, faz, agora muda. Aí você faz uma vez, aí você faz 2 vezes, 3 vezes, uma semana, um ano, já é para você estar com ele na sua rotina. Você já consegue fazer sozinho. Você já não judia tanto. A gente até percebe que pro organismo, quando o exercício está acostumando muito o corpo, você tem que mudar para que ele faça efeito. Alimentação, a gente come mal. A gente viciou o corpo a comer errado. É gostoso ir numa lanchonete, comer um lanche. Né? O corpo busca aquilo. Agora, tem algumas coisas que eu não consumo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ele virar rotina. Eu teria que tirar, talvez, de dentro de casa coisas que me fazem mal e que eu estou acostumado a comer e deixar no lugar alguma outra coisa que seja mais saudável e que eu possa, que ele esteja à minha vista toda hora. A pessoa falava para a criança, a criança não come fruta. Eu falo, deixa ela sem, às vezes. Ah, ela não come comida, não tem problema. Deixa lá frutas espalhadas, ou, né, no espaço delas próximo, que ela vai, em algum momento, sentir fome e vai comer aquilo, até acostumar a gostar daquilo. A gente percebe que tem criança que, se colocada desde pequena, ela adoram, né? A gente vê, eu adoro brócolis, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Algumas pessoas fazem careta. Nossa, é difícil isso. Por quê? Porque acostumou com docinho, bolachinha, Coca-Cola, isso, aquilo. Só acostuma isso. Quando você tira, o organismo não vai querer, né? Porque ele está acostumado com aquilo. No nosso caso, né, com relação ao que a gente está falando, a gente percebe que a gente é largado. A gente acabou de falar aí, né? A gente quer ir na igreja, mas a gente não segue o que a igreja pede. A gente faz as coisas, na verdade, de qualquer jeito. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma rotina. Essa rotina nossa de evangelho é uma delas, né? Toda segunda-feira, que já tem, a gente sabe que tem um pessoal aí que fica perguntando, vai ter hoje, né? Quando me encontra, vai ter hoje. Falei, vai, né? Se tudo estiver dentro dos conforme, vai acontecer. Então, o que virou? Virou uma rotina. Já tem gente que não fica sem a nossa aula do Evangelho de segunda-feira. E nós mesmo, o dia que a gente não consegue fazer, a gente sabe que faz falta. Então, é uma rotina. É algo que está ali. Então, a gente fala assim, o que a gente precisa? A gente precisa pegar essas coisas que são faladas e que a gente não faz e começar a fazer. Vai ser fácil no começo? Não, não vai. Mas ela tem que virar um hábito. Tem que ser uma coisa que vai entrar e que eu tenho que fazer. Eu acho assim, acho não, eu tenho certeza, né? Eu falo assim, eu não vivo sem evangelho hoje. Aqui em casa tem 3 a 4 evangelhos espalhados dentro de casa. E vira e mexe, cada um tá aqui em casa, tá lendo. Um pedacinho, um trechinho, eu faço estudo. Né? Eu tenho no meu trabalho, na minha mesa tem evangelho, tem um livro dos Espíritos. Sempre que tem lá
num bate-papo, eu abro, mostro, falo, ó, aqui fala isso, isso, isso. Ó, parece até coincidência, a gente está conversando sobre isso, olha isso aqui. E na casa da minha mãe tem, na casa do meu irmão tem. E a gente está fazendo o quê? Fazer com que isso entre na nossa rotina. Ser normal falar de Jesus, ser normal falar de Deus, ser normal fazer o certo. E saber que aquilo que faz é certo e tem algumas coisas que nós fazemos que são erradas. Mas nós temos, naquilo que foi falado no Gotas de Paz, saber a verdade. Qual é a verdade? Isso que eu faço é errado. E agora? Agora eu preciso mudar isso. Não quero conviver com isso. Eu tenho que me habituar a fazer o certo. Por quê? Porque ao longo do tempo eu venho fazendo errado. E quando eu souber que isso é errado, tiver certeza que isso é errado e que eu quero modificar isso, eu começo a fazer. Então é uma mudança de hábito, né? Até teve um filme lá da Whoopi Goldberg que chamava Mudança de Hábito. É até interessante, né? Porque ela vivia na rua e acabada levado a um convento lá de freiras e ela começa a ter uma atitude todo dia de rezar, de cumprir algumas coisas. Para ela foi interessante e mudou. Talvez a gente precisasse disso, né? De estar num lugar com uma rotina que saísse da rotina que eu vivo durante o dia, né? As pessoas vão para spa, né? Que às vezes quando estão já precisando mudar a alimentação, por exemplo, né? E qual a ideia? A ideia é criar uma rotina de que se tenha um certo tipo de alimento. Algumas vão lá para burlar, né? Já levam na bolsa isso, aquilo. Até tem que ter revistas para arrancar, né? Da de bolsa que estão levando de coisa errada. Mas assim, é habituar como uma academia, alimentação e evangelho também. A gente criar a rotina de saber o que Jesus falou, de que aquilo que eu faço, por isso que a gente falou, a gente não pode se enganar, tem que ser a verdade, né? A religião tem que chegar e falar isso é errado e aí vai ser errado sempre. Jesus falou isso. Então, e aí a gente começar a fazer, a criar o hábito de fazer todos os dias até se tornar um hábito, né? Eu acredito que seja isso. A gente vai continuar falando desses temas, mas é habituar, né? Criar uma rotina de fazer algo que eu estou entendendo que o que eu estou fazendo é errado e quero substituir, quero modificar. Então a gente vai ter que primeiro, né, ter a capacidade de falar o que é que eu faço de errado, de ter a certeza, oh, isso não é legal, isso não é bom. Seja para alimentação, como a gente falou, seja para algum vício e seja também para as atitudes, né? Quando eu tenho até um livro espírita que ensina, ele chama Renovando Atitudes. Ele tem lá exemplos diários do que eu devo fazer. Tem um outro livro mais antigo, acho que é de André Luiz com o Chico Xavier, que se chama Sinal Verde. E ele mostra tudo o que é de errado que nós fazemos e ele fala desde o dia a dia. De ser um comprador, de ser um vendedor, de estar num carro na rua, de ser um pedestre, de ser um funcionário, de ser um patrão. Quais são as atitudes que são certas e quais atitudes que são erradas e qual que eu devo fazer? Né? É um É, livrinho que devia ser de cabeceira, como tem esse Gotas de Paz, como tem aquele outro, eu acho que eu esqueci o nome que as pessoas colocam também, que tem uma lição para cada dia. Seria mais ou menos isso. dizem os estudiosos, né, que primeiro a gente tem que identificar o que você quer mudar, depois você tem que ter a força de vontade e disciplina, né, e insistir nisso por pelo menos 3 meses, pelo menos a parte física, né, para você mudar a alimentação, para você mudar, praticar atividade física, porque são 3 meses dolorosos, né, porque Difíceis. é difícil. E depois que se vira hábito, você acaba não ficando sem. Né? Então a gente tem que insistir bastante em qualquer tipo de hábito. Uma leitura, vamos ler 10 páginas por dia de um livro, vamos ler 10 páginas, né, por 3 meses. Você vai ver que depois dos 3 meses você vai estar lendo à noite o livro sem precisar se forçar a isso. Né? Então, disciplina é uma coisa mais importante que tem para adquirir hábito. Né? E E identificar hábitos saudáveis. Né? colocar um objetivo, né? Eu quero modificar isso. É aí que você falou. Aí ter disciplina de fazer sempre, de criar um horário, de colocar na agenda, de modificar a As coisas são agenda. tão fáceis hoje em dia que para você pegar hábitos ruins, pouco saudáveis, são muito fáceis. Né? Porque hoje em dia é muito fácil você
tem bebida em qualquer lugar na cidade, droga tá fácil, sexo fácil também, então, em excesso, né? Então, para você adquirir hábitos não saudáveis, isso é muito fácil, né? E a princípio é muito mais prazeroso, né? Mas para você se identificar e pegar bons hábitos, tem que insistir naquilo que é saudável, né? Então, disciplina, que é o mais importante. Meu irmão colocou aqui que eu queria lembrar, é o Minuto de Sabedoria, é um livrinho pequenininho também que tem. Acho que É, o Centro Espírita coloca, acho que todo dia lá uma é coisinha. o Minuto de Sabedoria. André Trigueiro também, acho que usa esse de sabedoria do. Esqueci o nome do rapaz lá que já morreu lá, que escreveu. Carlos, Tem, Carlos Torres Pastorino. o Pastorino, né? Ele mesmo. Vamos lá para o nosso evangelho, propriamente dito, então? Sim, com Vamos certeza. lá. Chegamos no 25. Isso. Tá acabando, hein, Elza? Olhe só. Faltam Reta 3, final. praticamente. Uhum. Vamos lá. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Então, hoje a gente vai até o parágrafo 5. 5, mas eu vou ler só os 3 primeiros, que são a passagem bíblica, e depois o Oswaldo explica. Ajuda-te e o céu te ajudará. Passagem que está em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentro de vós que dá uma pedra a um filho quando ele lhe pede pão? Ou se ele pede um peixe, lhe dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Com quanto mais forte razão vosso Pai, que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àquele que lhes pedem. Isso aí, passagem é essa aí. Agora o Oswaldo pode cumprimentá-lo. É. Esse capítulo é um dos mais curtos que tem, né? Ele só tem 3 itens: ajuda-te e o céu te ajudará, observais os pássaros do céu, não vos inquieteis pela posse do ouro. Ele começa dizendo, né? Ajuda-te para que o céu te ajude. É para que a gente não fique esperando, a gente tem, né, falado bastante isso. A gente gostaria de orar a Deus, né? Pedir a Deus, ou praticamente obrigar a Deus a resolver os nossos problemas, né? Na verdade, muitas pessoas buscam a religião por causa disso, né? Eu vou na religião porque eu preciso resolver os meus problemas. E, na verdade, quando a gente vai ouvir os ensinamentos de Jesus, não é isso que Jesus ensina, né? Jesus nos ensina a ter fé, Jesus ensina a fazer o certo. Então, o que a gente percebe é, para que eu receba alguma coisa do céu, eu preciso estar fazendo coisas. Esse é um dos principais ensinamentos de Jesus, né? Para que Deus te perdoe. Todo mundo fala assim, ai, Deus me perdoa. Ele fala assim, como que Deus me perdoa? Ele me perdoa a partir do momento que eu perdoo os erros dos outros. Porque eu estou mostrando a lei de Deus que eu quero dessa forma. Né? Tanto que a gente faz oração, eu perdoo para ser perdoado. Não é eu sou perdoado, depois perdoo. Jesus diz ama para ser amado. Então a atitude é minha. E a gente fica esperando, na verdade, de Deus, que eu falo assim, Deus me ajuda, ele vem, resolve meus problemas e eu não faço nada. Então o que a gente percebe? A gente percebe que esse ensinamento aqui no item 2, 3, por exemplo, ele vem falar de trabalho, né? É uma lei do trabalho. Para que nós atingíssemos uma evolução, para que essa inteligência que nos foi dada, né? E não foi dada pronta, foi dada uma capacidade de inteligência, para que eu tenha essa capacidade de inteligência, eu tenho que ensinar a minha mente, o meu cérebro, a fazer as coisas. Então ele diz que se Deus nos isentasse do trabalho, nos desse a comida pronta, tudo pronto, nós não cresceríamos. Nós estaríamos atrofiados, tanto na mente quanto no corpo físico. Então, quando eu busco o meu sustento, quando eu busco informações, ele fala até a pesquisa, né? Se não
houvesse doenças no mundo, não existiriam pesquisas para acabar com essas doenças, para buscar soluções para essas coisas. O que a gente percebe? Que a todo momento a engenharia, a ciência, ela está buscando informações para melhorar as coisas do mundo. E a gente fala, e quantas coisas já foram conquistadas de progresso na nossa vida. Porém, o progresso moral ele não tem. Então, ele fala assim, como que Deus faz para que eu me aproxime dele ou para que eu aprenda? Então, a gente falou, por que a gente vai na igreja? A gente vai na igreja para aprender um jeito de dobrar Deus para Deus me dar alguma coisa. Porque eu entendo que a minha vida está difícil. E eu preciso modificar isso. E aí eu vou na igreja achando que eu vou aprender um jeito de falar com Deus e Deus vai me ouvir. Mas você vai pegar os ensinamentos de Jesus, ele vai estar falando isso que nós estamos falando aqui. Faça alguma coisa. Ame para ser amado. Perdoe para ser perdoado. Corra atrás das coisas. Modifique as suas atitudes. Ah, eu vou na igreja porque meu pulmão tá ruim, porque eu estou adquirindo aí uma doença, um câncer de pulmão. Mas por que você está adquirindo um câncer de pulmão? Porque eu fumo todos os dias. Aí já não falaram para você, a ciência não falou para você que fumar dá câncer, pode dar câncer no pulmão? Ah, falou, mas diz que mata aos poucos, eu não tenho pressa de morrer, então tá correndo atrás do quê? Então o que eu preciso? Eu preciso modificar meu hábito, eu preciso tirar isso da minha vida. Por quê? Porque é ele que está me prejudicando. E assim nós vamos perceber que tem outra quantidade de coisas que estão nos prejudicando, mas eu só descobri hoje porque Deus me mandou uma dificuldade para minha salvação, para minha modificação. Né? Então o Espiritismo explica isso, né? Causa e efeito. Por que eu estou passando por isso? Porque alguma coisa aconteceu, porque alguma coisa foi feita. E daí? Daí eu preciso modificar isso para melhorar, né? Os efeitos que isso me fez, de algo que causou isso. Então ajuda-te. Busca a solução para o seu problema. Não adianta você ir na igreja. Né? Na igreja você vai ouvir, você vai buscar informações para você saber o que fazer. O médico vai indicar que tipo de tratamento você precisa fazer. O médico vai indicar que você precisa tomar um remédio, mas você precisa seguir o tratamento para se melhorar. E assim, Jesus nos ensinou qual é o tratamento para a minha vida. Já me ensinou que é só um caso e efeito, que eu fiz alguma coisa, que eu estou merecendo passar por isso. E para eu sair disso, eu preciso modificar. Então eu preciso, para eu ter ajuda, eu preciso me ajudar. Eu preciso parar com algumas coisas, eu preciso parar de fazer uma coisa, eu preciso modificar meus pensamentos, eu preciso modificar as minhas atitudes. Então faz a sua parte, ajuda-te para que você possa ter ajuda. Então ajuda a gente pode ter desde que nos ajudemos, que nós possamos merecer alguma coisa. Né? E aí entra o merecimento. Jesus fala muito do mérito, do merecimento. A gente só recebe as coisas de Deus quando a gente merece. Então, quando eu merecer, eu vou receber. Mas eu preciso modificar o que está de errado na minha vida, para que eu possa vencer aquilo. É mais ou menos isso que fala. Ele fala como a gente falou, do trabalho, e ele fala do ponto de vista moral. Ao invés de eu pedir para que Deus tire o fardo das minhas costas, ele me mostre por que aquilo está acontecendo. E aí nós vamos perceber, ou cada um vai perceber, que é ele mesmo o causador do próprio sofrimento dele. Né? Ilumina minha mente, coloca pessoas no meu caminho para me indicar, para me mostrar aonde é que eu estou errando. E quando eu descobrir aonde é que eu estou errando, se eu quiser, eu modifico isso. É mais ou menos dessa forma, né? Ajuda-te, faça a sua parte, para que daí possa acontecer. Como a gente falou, né? Eu fico em casa precisando de um emprego. Deus me dá um emprego, Deus me dá um emprego, Deus me dá um emprego. Mas eu não saio de casa, eu não vou bater na porta de uma empresa, eu não levo um currículo. Numa empresa eu não tenho contato com pessoas para que as pessoas possam saber que eu estou precisando de trabalho. Eu não abro um jornal onde tem lá, né, vagas
de emprego, eu não vou no lugar certo, eu fico pedindo Deus, Deus, Deus. Pelo menos saia da sua casa e vá atrás, né? Faça a sua parte, ajuda-te. Quem sabe lá tem uma vaga de emprego, possa mostrar para você que tem uma vaga de emprego, você pode encontrar com uma pessoa que está procurando alguém para trabalhar, alguém mandar uma mensagem, quer dizer, faça a sua parte, né? Ajuda-te. E daí, de repente, o céu pode te ajudar. Mais É, ou menos assim. isso aí. Vamos encerrar então, Oswaldo. Vamos sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por este momento, agradecendo por esse estudo, por tudo que aqui nesta noite foi falado, que a gente possa utilizar isso que aprendemos nesta noite no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos pedir a essas correntes médicas visitar o recinto da nossa irmã Júlia, onde quer que ela se encontre, que essas correntes espirituais possam auxiliá-la em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, a nossa irmã Gemima, Maria dos Santos, também no seu tratamento, que essas correntes médicas, neste momento, possam visitar o seu recinto, auxiliando-a em tudo aquilo também que for necessário e permitido por Deus e Jesus, e todos aqueles também que tiverem alguém que está passando por um momento mais difícil, que cada um possa levar o seu pensamento até esse ente querido, porque essas correntes médicas também possam visitar o recinto de cada um deles, levando a cada um tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações dessa live, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, para que essas correntes possam também ir visitar o recinto de todos aqueles que estão necessitados, levando a cada um tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele, e aproveitando então um momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso, que assim
assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim Sim, seja. é isso aí. Então, boa noite a todos. Boa noite, Boa Oswaldo. E até segunda-feira que vem. noite, Fábio. Boa noite a todos. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a todos. Nos encontramos na próxima segunda. Que Até assim seja. mais. Graças a Deus. Amém.